Então quem era o Diogo no secundário? Olha, o meu nome na altura era o mesmo. Não. Diogo Teixeira. É verdade, sim senhor. Copiei o máximo que pude. Hoje em dia os meus professores de secundário sabem isso perfeitamente, que já lhes confessei. Confessou o crime. Já confessei. Se a minha média era 12, era muito. Era muito. A verdade é que acabei o secundário depois com 15,5. Para verem o quanto eu copiei. Eia. Para contraste, tens o Rafael, que não vai dar dicas de copiança, que acho que eles não precisam, sinceramente, hoje em São dia. melhores que eu, de certeza. Nem sei se ainda se faz essas coisas em folhas de teste, acho que é mais à base de pegar no ChatGPT ou no Gemini. Olá, então estamos aqui novamente no canal para, desta vez, nós já contamos aqui algumas histórias bizarras, tivemos essa conversa, já contámos aqui muita coisa, mas assim aliás, o Diogo é que sentiu, ele lembrou-se, nós fazemos o podcast já ao vivo pelo país, e o Diogo disse, então, mas e a nossa história? Nós nunca contámos isso. Os dois aqui, tipo, sentados, como quem se senta. Portanto, cá estamos para contar um bocadinho como é que foi a nossa história, também de entrada no ensino superior, acima de tudo, e alguns receios no início, diria, é um bocadinho por aí. A malta, como está fartinha de me ouvir, se calhar começamos por ti, Diogo. Então, quem era o Diogo no secundário? Em que curso é que estavas e como é que foi a escolha pelo teu curso? Ui, temos 5 horas. E meia. E meia. Chega perfeitamente. Olha, o meu nome na altura era o mesmo. Não. Diogo Teixeira. É verdade, sim senhor. Isso eu não mudei. De resto mudou muita coisa. Muita coisa mesmo. Quem é que eu era, exatamente? Isto é muito estranho, que eu ouço fazer estas perguntas todos os dias à malta e eu nunca levei com ela. Nunca levei com ela. Bem, olhem, eu já contei esta história muitas vezes de forma muito limitada. Mas, indo à complexidade com que o Rafael quer que uma pessoa puxe por quem nós éramos, pá, eu era nada a ver do que sou hoje. O que eu era um rapaz, pá, que não sabia mesmo o que é que ia fazer depois do curso de Línguas e Humanidades, o qual foi escolhido também por razões, acho que muitos de vocês até se conseguem identificar, que é, eu até podia ter alguma aptidão ou interesse por uma área do profissional, na altura tinha, por multimédia, especificamente, que havia na minha escola secundária. Porque a minha escola secundária básica era a mesma. Não fui por causa do estigma do profissional. Foi mesmo por isso. Porque eu tinha muito boas notas e não podes ir para aí, que isso não é para ti. Acabei por ceder à pressão, fui para Línguas e Humanidades ter disciplinas que eu odeio, nomeadamente Geografia. Notas. Eu não sei como é que alguma vez tu na vida tiveste sequer Geografia. Não gostei nunca. O quão ele é péssimo em Geografia, vocês não estão bem a perceber. Malta que esteja deste lado já tenha visto algum tipo de sessões que a gente anda a fazer. Pá, se nós antes da sessão, eu não me lembro de dizer, Diogo, já viste em que distrito na verdade nós estamos para fazer lá uma parte da sessão? Que ele nunca sabe, nunca acerta. Mas eu tinha boas notas na mesma, isso é que importa. Agora, como veem, as notas não valem muito. Mas opá, tinha uma série de disciplinas que não me interessava nada. Só para terem uma ideia, não escolhi CT porque não gosto de matemática. Mas entre todas as opcionais que existem, mesmo assim eu escolhi Max. Porque dentro do espectro todo, mesmo assim, um gajo ficou tipo, isto interessa mais ou menos. Ou seja, estava ali uma coisa com a qual nunca me identifiquei. E a partir do momento em que eu escolhi um curso do científico humanístico, por pressão, meio que comecei a desistir da multimédia na altura. Completamente. A única coisa que eu tinha feito foi, eu candidatei-me noutra escola secundária, na verdade, eu candidatei-me na altura ao Colégio de Gaia, que tinham lá design, e sabem que o curso profissional no Colégio de Gaia, lá em Gaia é, se vais para o Colégio de Gaia, está tudo bem, para o profissional. O Colégio de Gaia. Mas se fores para aí neste Castro, que é para onde eu fui, isso. Hoje em dia, felizmente, nem neste Castro, sei que é muito diferente, naquele caso. Mas o que é que acontece? Eu sempre fui um jovem muito tímido mesmo, com muito poucas ambições. Tinhas póster tímido? Eras-te um póster tímido? Sim, considero. Tinha. Pá, zero ambições. E o que é que acontece quando uma pessoa é assim? Quando uma pessoa, tipo, meio que lhe dizem o que deve fazer, que meio que desiste da sua cena porque tem receio de ser julgado, como foi o meu caso. O que é que acontece? Eu chego ao 12º ano, pá, fiz o secundário honestamente com notas razoáveis, eu podia ter tido muito melhor. Só que como eu nunca pensei no ensino superior, fui andando, fui tirando o mínimo possível, não estava lá muito. Cheguei ao 12º ano, comecei a tirar a carta de carro, já tinha a carta de moto, e isso motivou-me a perceber que um adulto vai ter mais responsabilidades na vida do que aquelas que eu tive até agora. E se eu quero ter uma vida com responsabilidades e uma vida tranquila perante essas responsabilidades, eu vou precisar ter uma carreira e vou precisar de ser uma pessoa emocionalmente estável e também profissionalmente estável. Então decidi mudar um bocadinho o chip. No 12º ano decidi que ia tirar o melhor notas possíveis, porque o ensino superior de facto tinha de ser uma opção para mim. Então, eu já confessei isto várias vezes, não tenho receio nenhum. Tudo o que era oportunidades para copiar e cábulos eu fiz. Tudo. Porque eu digo isto na boa, eu não sou fã de como o ensino é hoje em dia no secundário, muitas vezes pouco sou no ensino superior, por isso,
copiei o máximo que pude. Hoje em dia os meus professores de secundário sabem isso perfeitamente, já lhes confessei. Confessou o crime. Já confessei. As minhas folhas de teste, na altura, eu tinha a lápis muito pequenino as respostas. E eu tenho uma visão extraordinária, por isso para mim funcionava e os profs não viam nada. E eu estava descontraído, tipo, folha aberta, não tapava nada, nem me mostrava receio. A partir do momento em que não mostramos receio, é meio caminho andado. Ninguém vai ver. Ninguém vai suspeitar. Como é que isto do nada se tornou numa conversa de dicas para cábulas? Não estou... Eu vou para tudo. Mas é para perceberem o quanto o Diogo do secundário meio que estava a borrifar para isso. Porque o objetivo era outro completamente, e se eu tenho de saltar um obstáculo que é, eu tenho de ter as melhores notas possíveis, estudar não vai chegar, porque até o 12º ano não me tinha esforçado de literalmente nada. Se a minha média era 12, era muito. Era muito. A verdade é que acabei o secundário depois com 15,5. Para verem o quanto eu copiei. Ia com caralho. Estamos a falar numa altura em que se fazia média aritmética direitinha, em que todas as disciplinas valiam o mesmo, independentemente dos anos. É para verem o nível de copiança que houve ali. Houve mesmo muito. Tipo, eu cheguei a tirar... Deus. Eu tirei 20 nas anuais, nas duas. De classificação final de curso. Só para terem uma ideia, tirei 20 nas duas, não era impossível. Meu Deus. Mas pronto, o Diogo do secundário era assim. Apesar de tudo, eu saber que era uma possibilidade para o ensino superior, adivinhem, eu não fiz o trabalho de casa nenhum para perceber que cursos é que existiam e com o que é que me identificava. Zero. Eu literalmente fui... tinha uma amiga minha na altura, que já não falamos muito por acaso, que também queria ir para o ensino superior, acreditem ou não. Das 32 pessoas que estavam na minha turma, só 2 é que acabaram por ir, eu e ela. Mais ninguém foi. Estamos a falar de uma realidade completamente distinta de hoje em dia, especialmente naquela escola. Só nós os dois é que fomos, e fomos para o mesmo curso, para a mesma turma, e eu fui porque, olha, queres isso? Pronto, eu vou para isso. O dito cujo comunicação empresarial no escape, que eu já falei muitas vezes nas sessões também para ir para esse país, e a partir daí as coisas mudaram um bocadinho. Mas como a tua pergunta foi quem era o Diogo no secundário, aqui está a tua resposta. Então, resumo, o Diogo era copião tardio. Tardio? Neste caso foste um copião tardio. Tardio, sim. 11º foi limpinho. Limpinho. Podem ir ao bar. Limpinho. Muito bem. Para contraste, tens o Rafael que não vai dar dicas de copiança, que acho que eles não precisam, sinceramente, hoje em São dia. melhores que eu, de certeza. Nem sei se ainda se faz essas coisas em folhas de teste, acho que é mais à base de pegar no ChatGPT ou no Gemini, diria eu. Mas eu copiar, mas já tentava desde o básico, na verdade, com os meus belos resumos. Mas, passando à frente, secundário. Ciências de Tecnologias, ao mesmo tempo estava ainda no futebol, fiz o 10º ano, durante o 10º ano ainda tive futebol, mas durante todo o secundário ainda fiz o Conservatório de Música. Fiz o chamado ensino supletivo, em que tinha mais uma catrefada de disciplinas, duras, mesmo muito duras. Uma delas era a História da Música, portanto, a partir do momento que tem o nome História, adivinha-se o que é que vem aí. História da música. Meu Deus. Boa! Mas depois também tinha uma chamada muito gira, chamada acústica, onde entre várias coisas aprendi como é que se construía um violino. Carpinteiro, então. Também, uma mistura muito estranha, em que, imagina, o detalhe com o qual nós tínhamos que saber não me permitia nunca eu saber aquilo. Então o resultado também foi ir na tua via, foi a mesma via que a tua, que era aquilo que calhava-me sempre no mesmo dia, que eu tinha também teste físico-químico, e a minha prioridade não era primeiro a música, era primeiro as ciências de tecnologias. Então, se naquele dia eu tinha teste físico-químico, eu estava para o teste físico-químico, mesmo que não fosse tirar a nota que nunca tirei. Mas tinha que me esforçar para tirar qualquer coisa. Então a música era tipo, chegava lá pouco antes, que era o final sempre do final do dia, chegava lá pouco antes, olhava para aquilo e dizia, bem, eu de alguma maneira tenho que me safar. E era um bocado isto. Depois tinha, claro, eu tocava trompete e tinha aulas de trompete, aulas de orquestra, de piano, 2 anos. Portanto, era uma catrefada de coisas ao mesmo tempo. E este era o Rafael no secundário, tempo era uma ilusão, porque os meus colegas, e se calhar muitos que estão a ver desse lado, também no 12º, tiveram minimamente tempo, porque a verdade é que no 12º ano a carga horária reduz, há muitas tardes livres, etc. Eu nunca tive isso, nunca. Portanto, se era um horário, já era carregado no 10º e no 11º, ainda tinha a música para carregar mais, no 12º continuou carregado. Porque eu tinha na mesma várias disciplinas, já esqueci de dizer, também tinha composição, tipo 3 anos de composição. Se fosse em português, então. Oh, mano. Nas entrelinhas, compor música, não de composição de português. Pronto. Escreve uma composição, era sempre a parte final do teste. Por acaso era uma cena muito engraçada que me irritava bastante, que era como aquilo, a composição que nós tínhamos, a cadeira que nós tínhamos era de 3 anos.
Nós começámos no 10º ano, que é o 6º grau, a compor como se fôssemos o chamado canto gregoriano, em que era com quadradinhos retângulos só a interligar assim, boa cena, boa da estranha, até conseguimos durante os 3 anos, no final do 3º ano, que já podíamos compor minimamente livremente, porque até lá era tipo cheio de regras, tu não podias compor de qualquer maneira, qualquer cena. Certo. Uma confusão enorme. Pronto, isto são à partes. Então o Rafael não tinha tempo absolutamente nenhum. E isto para contrastar, para vos dizer que depois o Rafael, quando entrou no ensino superior, era um gajo com tempo. Perigoso. O que é que o Rafael entrou? Entrou na licenciatura em Engenharia Informática e entrou na Escola Superior de Tecnologia e Gestão no Politécnico do Porto. Curioso, estudámos os dois no Politécnico do Porto. Nunca nos conhecemos até alguns anos depois de terminarmos. Completamente. Por pouco não nos cruzámos no mundo das empresas. Cruzamos nos outros sítios, de certeza. Não sei. Mas eu escolhi curso e instituição à sorte. E a malta, e da maneira como eu costumo dar a sessão, às vezes parece um bocado irreal, e parece que eu fiz, que criei a história para evidenciar algum tipo de cenas que uma pessoa está a tentar passar, mas é 100% verdade. Eu escolhi a licenciatura em Informática achar que era uma coisa, porque eu adorava computadores, adorava mexer em computadores, eu jogava todo tipo de jogos, mas não só de jogar, mas de formatar, resolver os problemas de toda a gente dos computadores, já tinha alguma capacidade de pesquisa, então encontrava tudo e pronto, fosse o que fosse. Não fazia puta ideia do que era na verdade engenharia informática. E as minhas opções foi tudo engenharia informática, engenharia eletrónica de computadores, foi tudo por aí. E tudo universidades na primeira fase, tinha o estigma, infelizmente, pelos politécnicos. E depois, na segunda fase, entrei na primeira opção, e que a primeira opção, lá está, foi a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, e que dizia Porto, por isso é que eu pus, e era a primeira opção na segunda fase, porque ainda não havia vários sequer em universidades. E então o resultado foi, eu fui parar a Felgueiras. E Felgueiras, para quem não sabe, não é propriamente Porto, é distrito do Porto, mas bem afastado, tipo 70 km. À vontade. Então o meu pai já tinha nada a ver com quartos, os pais já tinham nada a ver com quartos no centro do Porto e tudo, portanto do nada sei a colocação, ok, estou a ver naquela instituição certo, porque a gente ia lá fazer a matrícula, porque na altura as matrículas eram presenciais, obrigatoriamente, e do nada estamos a ver que é muito mais longe, não tem absolutamente nada a ver. No próprio dia, malta, ou no dia anterior que foi acontecer as colocações, da qual íamos para fazer a matrícula. Portanto, curso à sorte, instituição à sorte, e pronto, foi uma das razões para criar o podcast há quase 6 anos. Foi completamente à sorte. Fui lá parar e não me arrependo, a verdade é essa, porque acabei por gostar daquilo, eu costumo dizer, não sei, uma espécie de Euromilhões. Obviamente, acho que hoje em dia, com a informação que há e com o que sei, mas isso é o clássico, não é? Se eu soubesse o que sei hoje, não sei se tinha feito aquela escolha, não que não tivesse ligado à informática na mesma, mas que não misturasse logo mais gestão ou mais alguma coisa do género. Mas não me arrependo absolutamente nada, porque dá uma outra visão completamente diferente para muita cena e que aprendi informática. Além de, como eu costumo dizer, há muitas coisas que uma pessoa aprende no curso que não são do curso. Por exemplo, eu aprendi muito bem a pesquisar graças àquele curso, e também é tipo um bocado a construir cenas de raiz, a pensar na resolução dos problemas de uma maneira um bocadinho, porque nos a ser um bocado a engenheiro, seja tal o que é que se quer dizer na verdade, mas um bocadinho mais estruturados. Foi o curso que me deu, mais do que saber programar, ou seja o que for. Mas pronto, acho que foi um bocadinho isto. O Rafael, do secundário, que eu nem disse, mas tinha Biologia, Geologia, Física e Química. Eu tive que fazer os exames todos, Biologia, Geologia, Física e Química, Matemática A, Português. Só precisei de Matemática como prova de ingresso, que tirei 10 na primeira fase. A minha média era de secundário para 14 e qualquer coisa. Com a nota da prova de ingresso de Matemática A, tirei 10, fica com tipo 14 ou 14,1. Na segunda fase eu consegui subir tipo para 14,5 ou coisa do género na nota de candidatura, porque consegui 14 também a Matemática na segunda fase de exames. Quero deixar bem claro que após os exames não copiei, é demasiado risco. É ir a tenso. É isto bem a sério. É ir a tenso. O que é que eram as tuas provas de ingresso agora? Ou tinhas uma só, não sei? É assim, eu tive que fazer os 3 exames na mesma, mas a que eu utilizei foi, se não me engano, Geografia também. Aí é bem. Que é um bocado estranho ter utilizado Geografia para a comunicação empresarial, foi o último ano em que se permitia Geografia para entrar. Não, para mim é muito estranho tu sequer conseguiste terminar a Geografia. Naquele ano, o exame de Geografia foi extremamente fácil. Muito fácil, era para bebés. Nunca mais aconteceu, de certeza. Meu Deus. Mas é engraçado que há aqui muitas coisas em que contrastamos, mas que fomos dar exatamente ao mesmo de uma forma ou de outra. Yeah. É engraçado, sabem que no secundário, especialmente no 12º ano, porque como era um gajo muito... né? Naquela, tipo, nem sobressai nem não sobressai, não quer sobressair, nem quer fazer praticamente nada, porque como tu sabes, mas ninguém sabe, eu era um jogador de CS na altura muito a sério, era o meu trabalho,
Praticamente. Ainda não consegui em tantos anos que ele voltasse a dar uns tirinhos no CS, Não. malta. Ainda não consegui. Estou nesse processo. Nem vai acontecer porque é um vício. Pá, e nem quero sequer reviver isso. Mas acontecia, pá. Os meus professores sabiam disso perfeitamente. Até porque eu depois também andava nas competições dentro da escola. E era bem engraçado. Rapava tudo. Mas pronto, essas outras histórias não têm nada a ver. Mas cheguei a ter professores, uma em específico, uma diretora de turma que eu odiei, no 10º ano. Não, era um diretor de turma, era o professor de Educação Física. Que o gajo, pá, começou a ficar preocupado comigo, e bem, como os diretores de turma costumam ficar pelo futuro dos alunos, mas ele chegou-me a dizer: ó Diogo, continua assim, tu vais acabar a varrer o lixo. Meu Deus. É engraçado que eu depois voltei lá, passado uns anos mais tarde, encontrei-o e perguntei-lhe quem é que era mais provável de andar agora a varrer o lixo. Não, mas sem piedade. Porque imagina, eu entendo a questão de alguns professores querem motivar, não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Porque se fosse hoje em dia, pá, um gajo é adulto, já passou por essa cena toda, não quero saber. Agora, quando uma pessoa que está instável no que vai ser, no que vai fazer e não sei o quê, se um professor detecta isso, reagir desta forma, não vai motivar, se vai destruir. Foi exatamente o que ele me fez, na altura. O que acontece é que, em semelhança contigo, era aí que eu queria chegar. Eu entrei naquele curso também à sorte, sem saber o que era. É engraçado que uma das minhas opções, que eu acabei por não pôr, era Ciências Empresariais, na hashtag. Acabei por não pôr porque eu reparei que era em Felgueiras. Alguém reparou. E aliás, eu quando fui para o escape, eu também fui ver a localização, porque opá, para perceber como é que vou lá ter, acho que convém. Pá, dizem que sim. Convém. Eu agora digo que sim. Eu na altura não... Pronto. Não, eu era perdido, mas calma, eu sabia que ia estudar em Matosinhos. Em São Mamede em festa, com o metro ali para sair. Isso eu sabia. Mas sabe o que é engraçado? É que naquele meu primeiro ano, eu digo isto sempre, odiei. E acho que a maior parte dos estudantes do ensino superior, na maior parte das áreas, dizem que odeiam o primeiro ano. E eu fiz o primeiro ano muito puxado a ferros. Puxado a ferros ao ponto que eu nem sequer tinha grande motivação para sair. Não tinha grande motivação para ir à praxe nem para fazer nada. A minha vida era literalmente muito parecida com o secundário. Eu ia às aulas, voltava para casa. Ia às aulas, voltava para casa. No ensino superior nunca mais copiei, já agora. Estudava, porque até ia gostando mais das coisas, e esta é que é a grande diferença. Eu entro numa coisa que gosto mais, vou à partida implicar-me mais, que foi o que aconteceu. Mas opa, andar ali a debitar semiótica, que por alguma razão tinha muita história. Estar ali a debitar teorias da comunicação durante 2 semestres. Coisas que eu já não me lembro, e nem quero saber, honestamente. Que valeu de 0 para o segundo e para o terceiro ano. Andei a ter alemão, andei a ter inglês. Schwein? Exato! Andei a ter uma carrada de coisas. Não interessava o Menino Jesus, que entretanto o currículo do curso já não tem nada a ver, já o mudaram todo. Na altura era uma salganhada. Só no verão, entre o primeiro e o segundo ano, é que eu percebi, opá, andei a analisar um bocadinho mais e comecei a ser um bocadinho mais perspicaz para as minhas escolhas de carreira e comecei a perceber que naquela área em que eu estava, na comunicação empresarial, no corporate, naquela área, estava muito mal. Estava muito mal porque era preciso mesmo ser um destaque enorme. E eu comecei a tentar perceber como é que, não querendo desistir deste curso, porque não sei onde raio me vou meter a seguir, vou dar uma oportunidade, mas vou mais dar uma oportunidade a mim. Foi aí que começou toda a história do Diogo, que está cheio de atividades extracurriculares. Nesse verão, decidi, opá, ninguém me conhece aqui, ninguém me pode julgar aqui porque não fazem ideia quem é o Diogo ainda. Tipo, a maior parte da minha turma nem sequer falava comigo, éramos 120. Também éramos muitos, era absurdo. Eu por acaso a mim tinha... Pá, já falava com toda a gente, fosse dentro ou fora da praça, Certo, ou mas fosse o que fosse. Mas acho que ambientes mais pequenos isso também é normal. Não, sim, claro que o escape é um bocadinho maior, mas lá está, eram várias turmas, cada turma só tinha pai 20 a nós. Mas eu aproveitei bastante o primeiro ano. O primeiro ano foi bastante wild, foi completamente o contraste do teu. Ou seja, eu no primeiro ano já estava de roda Era no aí ar. que eu estava a dizer o contraste, mas depois que se alinham. Porque, apesar disso, depois o que é que eu fiz? Eu não cheguei a fazer a praxe toda o ano de calor. E eu facilmente, imagina, falando da praxe, eu podia ter, por exemplo, saltado a hierarquia, apesar de não ter feito nada quase no primeiro ano. Mas eu escolhi, só para verem a audácia, quando eu estava disposto a recomeçar, literalmente o máximo que eu podia, eu perguntei à comissão de praxe se eu, sendo do segundo ano, podia voltar a fazer o ano de calor. Eles permitiram. Ou seja, eu era aquele gajo que ia para as aulas de suéte e saco do pão, todos trajados. Eu era aquele gajo que ia aos jantares de praxe e os calores achavam que eu era calor infiltrado. E convencê-los que eu não era um filme, um 31.
Mas isso é que tornou a cena toda mais engraçada. Porque eu meio que era o caloiro que guia os caloiros porque eles são novos e eu não. Yeah. Então foi uma piada incrível. Depois também me candidatei ao programa de Buddies lá, que era basicamente ser padrinho de estudantes internacionais. Foi aí que começou toda a história do... Eu também queria fazer Erasmus. A minha mãe se chatear comigo porque eu vou sair de casa durante 6 meses. Eu andar a ter 10 euros para comer e só uso 1 euro para comer num dia e poupo tudo para Erasmus. Malta, vocês não têm noção da quantidade de histórias só daqui, que vêm só daqui. Nós já andámos mesmo muito tempo na estrada, portanto Sim. há muita coisa aqui. Daqui já tirámos bastante, já partilhámos bastante com a malta um bocadinho do que é que foi também o nosso percurso. Só de atividades extracurso, histórias disso, só tuas histórias de Erasmus, então é inacreditável. Partilhem connosco também como é que está a ser para vocês, se identificaram com alguma das nossas situações, se passaram, se já estão no ensino superior com alguma destas situações. Deixem nos comentários. Porque a verdade é que este tipo de partilhas é sempre aqui no canal, a questão dos testemunhos, ajuda e muito a quem está neste tipo de situações e acha que não é normal ou que, precisa de vê-las, precisa de perceber estes testemunhos e de ver, ok, espera aí, então afinal isto não é assim tão anormal. Não é. Não quer dizer que não devemos já agir sobre isso, como nós fizemos mais cedo ou mais tarde, numa situação ou noutra, mas é importante um bocadinho a empatia de que, calma, não é o fim do mundo, eu não sou um extraterrestre por me sentir assim ou por estar nesta situação. Portanto, é um bocadinho isso. Deixem também então aí nos comentários a vossa situação neste momento. Partilhem com a malta, estejam à vontade para desabafar. Dúvidas, questões, crises existenciais, como eu costumo dizer, deixem-nas todas aí também nos comentários. Diogo, obrigado por ter vindo. Foi um prazer tê-lo cá. Obrigado. Não está só... Foi um pleasure. Foi um pleasure? Um pleasure será para sempre. Um pleasure very nice. Very nice good. Very nice good. Agora, o YouTube está aqui a meter um vídeo muito giro para vocês verem. Aqui ou aí? Aqui? Aqui ou aí? Ali ou aqui? Está aqui. Está aqui no ecrã. E de lá ver. Abraço.